Tá, primeiramente, meu nome é Joab e eu tô no primeiro período da UFAM. E só para lembrar que, como eu tô no primeiro período, vai ter bastante. Eu acabei de terminar o primeiro período, aliás, vou começar o segundo agora. E por eu estar começando o segundo, vai ter bastante conceitos físicos e matemáticos que estão bem superficiais ainda. E coisas que eu não aprendi nas matérias ainda, então vai ter coisas que vão estar superficiais, mas meu trabalho é sobre o transporte quântico eletrônico, fundamentos matemáticos e computacionais. E meu nome é Joab Conrado Borges Cavalcante, integrante do PET Físico UFAM. E como orientador tenho o professor Octávio Daniel Rodrigues. E sobre meu cronograma, eu comecei a estudar sobre as ferramentas para introduzir a mecânica quântica. Eu aprendi a série de Taylor, série de Fourier na forma complexa, transformada de Fourier, função delta de Dirac e ondas simples e harmônicas. Porém, por conta de alguns imprevisto na familiar mesmo, onde meu pai acabou falecendo e outras coisas aí que prejudicaram o andamento da minha iniciação científica, eu acabei me atrasando e não consegui aprender direito sobre a hipótese de Broglie e a equação de Schrödinger. Então, eu aprendi só de uma forma mais rasa esses dois últimos aqui entrando na parte da mecânica quântica, que é basicamente a minha iniciação em si, que se baseia nisso. E eu só aprendi as ferramentas para aprender minha iniciação nesse meio tempo, por conta de uns problemas aí. Mas o que eu aprendi eu vou falar aqui. E bom, os objetivos. Meus objetivos é entender como funciona o transporte quântico e a nanotecnologia. E para isso, eu vou precisar aprender as ferramentas que eu citei lá no começo. E essas ferramentas eu vou usar ela na equação de Schrödinger, para usar essa equação posteriormente na nanotecnologia. Então tá, como está escrito aqui, com objetivos eu tenho que entender os conceitos de transporte quântico eletrônico, pois o transporte quântico eletrônico precisa das ferramentas da mecânica quântica para usá-las na equação de Schrödinger, com o objetivo de, dentro da nanotecnologia ou nanoeletrônica, calcular as propriedades de transmissão do elétron e as barreiras de potencial semicondutoras. E a motivação basicamente se resume à mesma coisa, aprender as ferramentas e a mecânica quântica para descrever o transporte quântico eletrônico. Então, como está escrito na motivação, os dispositivos nanoeletrônicos têm dimensões críticas, com uma faixa de tamanho de 1 nanômetro e 100 nanômetros. Nessas dimensões, o comportamento de elétrons é quântico, portanto, nessa área da mecânica quântica, para descrever o transporte quântico nesses dispositivos. Então, minha motivação é aprender a mecânica quântica, para depois entender o transporte quântico eletrônico e, posteriormente, a nanotecnologia. E começando sobre o primeiro tópico que eu aprendi, a primeira ferramenta, é o que é uma onda. Uma onda é qualquer sinal que se transmite de um ponto ao outro com velocidade ou meio definido. Ou seja, qualquer partícula que fica se movendo e passando por um ponto inicial, por exemplo, algo que fica rotacionando. Ele fica passando pelo ponto inicial constantemente e formando uma onda, podendo ser representado na seguinte forma. Ela tem cristas e colinas e vales, e tem o comprimento da onda, tem a amplitude da onda e a frequência. Aqui está uma frequência mais alta, para cá é representado uma frequência mais baixa. E, bom, acho que basicamente é isso. E aqui a gente tem um período de uma onda. O período de uma onda é basicamente o intervalo de tempo que uma onda começa a se repetir. E o período dela é basicamente de um topo para o outro, que é onde ela se repete. E começando da primeira ferramenta matemática para introduzir a mecânica quântica, é a série de Taylor. Ela é importante porque a gente pode usar uma função e aproximar ela usando polinômios. Ou seja, aqui a gente tem uma série de Taylor, como exemplo aqui, que é essa função aqui, que é a função que é somatório de fn vezes a e fracionário de n, x menos a, n. Ou seja, dependendo do valor do nosso n, a nossa série de Taylor vai ter vários termos, como no caso, se o índice do nosso n fosse igual a 3, ela ia ter três termos. Esse,
esse primeiro, esse segundo, esse terceiro termo aqui. E essa função é útil para aproximar uma função usando polinômios. Aqui a gente tem uma função que é a nossa reta em preto aqui. Ela vai daqui até aqui. E bom, se o nosso n fosse igual a 1, a nossa aproximação seria igual a essa reta em vermelho aqui, ó. Percebe-se que ela dá uma encostada aqui e vai reto, ou seja, a nossa aproximação ela é bem baixa, você só dá uma encostada e vai reto. E se o nosso n fosse igual a 2, com dois termos aqui, a nossa aproximação com essa função seria bem maior. Ou seja, seria igual a reta azul. Ela vai aproximando, vai encostando aqui, até chegar por aqui e se distanciar da nossa função. Mesma coisa com 3. Com 3 a aproximação seria maior ainda. Ela vai até aqui, chega por aqui, se distancia. E no quarto, ela vai seguindo esse percurso todo, até se distanciar por aqui. E o que eu quero dizer é que, por exemplo, se nosso n fosse igual a 1000, ou tender a infinito, a nossa aproximação seria quase idêntica à nossa reta, preenchendo ela toda assim, ó. E é meio difícil calcular isso usando papel e caneta, por ter um número de termos muito grande para aproximar, então a gente usa a programação em Python para fazer isso. E o código que eu uso é esse daqui, ó. Que esse código aqui a gente vai definir uma função com o número de termos em derivadas avaliado x0. E o x vai ser o nosso número de termos. Ele vai retornar uma função criando o vetor x, que vai coletar uma quantidade de pontos pré-determinados igualmente espaçados. Aí depois de plotar, ele vai desenhar um gráfico, uma série de Taylor, com sua aproximação dependendo do que você colocar em n. Ou seja, você vai preencher, vai botar as informações, vai criar um vetor, vai criar uma função. Aí dependendo do que você colocar aqui no n, que é o número de termos, a nossa aproximação vai ser maior. Ou seja, com n você vai basicamente dar um valor para esse n e ver qual vai ser a aproximação dela. Vai ser a nossa série de Taylor, só que mais automático. Você só vai colocar o valor de n e ele vai retornar a sua aproximação igual como está no gráfico. O próximo é a delta de Fourier, uma função periódica de onda quadrada. Essa é uma função que ela vai variar de 1 para 0 a cada meio período. Ou seja, meio período aqui ela vai de 1 para 0, de 0 para 1, de 1 para 0, de 0 para 1 e assim por diante. E uma forma de representar essa função é através dessa... Um exemplo de tem essa função aqui, que é uma função periódica de onda quadrada, que é 1 se 0 for maior ou igual a t, ou se for maior ou igual a que t dividido por 2, e 0 se t dividido por 2 for maior que t, menor que t. A gente vai ter uma função periódica de onda quadrada, e isso daqui é um exemplo dela. E mesma coisa que a série de Fourier, a gente pode automatizar ela e gerar uma aproximação usando a programação em Python. A gente tem esse código. E a gente tem os termos que a gente vai definir aqui em cima. O n vai ser o número de termos. Job, 2 minutos. O m vai ser o número de pontos na série. W vai ser o ômega. O t é o vetor. E a é a amplitude. Preenchendo esses termos e definindo o n, que é o número de termos, a gente pode ter uma aproximação. Se o nosso n for 5, a nossa aproximação vai ser igual à aproximação em verde. A gente pode ver aqui que ela não é uma aproximação tão boa, tão precisa. E no caso da nossa aproximação com 15 termos, ela já é mais próximo da nossa função de onda quadrada, aqui, ó, como diz na imagem. E acelerando, porque a gente tem pouco tempo, a gente tem a nossa função delta de Dirac. Daqui é um exemplo dessa função, essa integral aqui. E a função delta de Dirac é basicamente quando a gente vai disparar um canhão ou uma arma. Em um intervalo curto de tempo, a nossa força vai tender ao infinito por um período curto de tempo, depois retornar a zero. Isso no momento bem logo após do disparo. Ela vai tender ao infinito, depois voltar a zero. E essa daqui é a delta de Dirac, transformada de Laplace. E para começar a introduzir o meu curso, que eu até agora só aprendi as ferramentas iniciais, a gente vai entrar na parte da mecânica quântica, finalmente, com a nossa equação de Schrödinger. E bom, nesse momento ele
nesse momento que foi escrita a equação, as partículas elas tinham propriedades como se fosse uma onda, basicamente. Como, por exemplo, tem o, o, a teoria lá do feixe duplo, que quando uma partícula passa por um feixe duplo, ela é dividida em duas ondas, e as duas ondas elas meio que combinam entre si e formam padrões. E para explicar essa equação aqui, a gente vai ter a nossa constante de Planck, que é esse H aqui, mas esse H aqui ele tem um traço. Por ser um H cortado, ele é a mesma coisa que a constante de Planck dividida por 2π. E aqui a gente tem o Laplaciano. Isso daqui é a nossa função de onda. E aqui a gente tem a nossa equação de Schrödinger. Esse primeiro termo aqui é a Vamos, Jota, nossa finalizar, por favor. energia cinética e energia potencial. E somando a energia cinética com potencial, a gente tem a energia total do sistema. E é isso que é a nossa equação de Schrödinger. Energia cinética mais energia potencial da nossa energia total. E aqui eu termino meu trabalho por aqui. E agradeço ao Pet, agradeço a todos que participaram. E foi isso. Obrigado a todos. Obrigado, Joab. Lembrando, pessoal, que essa apresentação é de 10 minutos, porque são apresentações parciais, onde o aluno ainda está iniciando o trabalho. Então, ele não vai ter resultados. Ele vai apresentar o projeto e alguma coisa que ele já tem estudado até o momento. Então, vamos lá. Vou passar a palavra primeiro para os avaliadores, depois eu passo a palavra para o orientador. Professor Lúcio, por favor. Bom, boa tarde agora, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Otávio, novamente aí. A gente está sempre topando aqui em algumas bancas, né? Então, eu considero o trabalho, né? Dar os parabéns aí ao rapaz que está no primeiro período, né? Eu fiquei bastante intrigado com a relação período-trabalho, né? Porque vamos dizer assim, é um tema que ele é aplicado, quer dizer, que ele ultrapassa a parte formal, né? Dos fundamentos da mecânica quântica. Então, você conduzir um aluno de primeiro período até essa condição, ela é um desafio, né? É um desafio suficiente para gerar um produto. Que produto é? Um trabalho escrito por um aluno que está no primeiro período e vai abordar um tema como esse, certamente busca uma estratégia, né, de formação, né, que é diferenciada, né? Em geral, os alunos atacam esse tipo de problema muito lá na frente. Então, é tipo assim, ó, tá aí uma coisa que você não é uma coisa nova, mas o que está de novo no trabalho é justamente o fato de ser um aluno de primeiro período, dos primeiros períodos aí, e que isso, pela natureza do trabalho, isso exige uma formulação, né? E o produto final, ele deve trazer essas características, que não é a mesma estratégia de que você trazer um aluno, por exemplo, dos últimos períodos lá. Então, nesse sentido, o trabalho, se bem justificado, né, porque eu achei que faltou um pouco mais aproveitar esse momento, que não é o momento final, para falar um pouco mais do projeto de pesquisa, né? Qual é a estratégia, qual é a justificativa, né? Discutir mais essa coisa, mesmo porque você, por exemplo, colocou aí a série de Taylor, né? Eu não entendi qual é o lugar dela na sua estratégia, né? E a série de Fourier, acredita-se que tem lugar nessa estratégia também, mas eu posso pensar em lugar para colocar isso aí, mas você deveria ter falado em loco, né? Olha, o aluno que está no primeiro período, ele tem essas características aqui, né? Então, para lidar com essas características, você precisa passar ele do cálculo diferencial para certos assuntos pontuais, né? Numa linha que vai levá-lo a entender, né? E depois escrever sobre esse assunto, né? Fazer os cálculos finais lá. Então, eu vi que vocês tiveram também uma assessoria computacional para cada parte, que foi bem interessante. Então, eu fui conseguindo captar essa mensagem, mas o que faltou, na minha opinião, que já estive muito no comitê científico, é justamente você me dizer, olha, a estratégia vai ser essa aqui, porque aí
eu diria, mas tem os entraves, o cara não pagou nem Física 2, né? Mas isso aí vai ser superado dessa maneira aqui, ó. Eu estou buscando superar essa falta de Física 2, que o cara ainda não sabe nem, ainda não tem aí o ferramental um pouco mais nível superior para falar de ondas e tal, né? E aí tem ondas eletromagnéticas que termina ali em Física 4, passa para Física Moderna 1. Então, é um desafio interessante, se bem justificado. Eu acredito que o produto principal, né, que eu acho que a gente chega numa conclusão de que projeto de PIBIC não é ensino dirigido, e a gente deve batalhar, né, um pouco para diferenciar isso, tá? Porque por mais que o ensino dirigido seja uma coisa importante, ele tem uma característica muito mais próxima de uma disciplina do que de uma iniciação científica, em que o cara tem que trabalhar para produzir alguma coisa, produzir algo justificável, produzir um projeto de pesquisa. Então, nesse sentido, eu achei muito interessante a proposta, muito desafiadora, consegui pensar aqui vamos dizer assim, o que daria para estar por trás da proposta. O professor Otávio, muito inteligentemente, deve ter escolhido essas abordagens aí, sabendo do desafio que vai dar, mas para mim não ficou claro, assim como você não trouxe o seu projeto de pesquisa com mais profundidade, né? Porque eu acredito que vocês escrevem um projeto de pesquisa tal qual é feito, por exemplo, quando a gente faz PIBIC, né? Que aí o avaliador vai lá, vai ver se tem uma boa justificativa, o que vai ser produzido, qual vai ser o impacto na formação e assim por diante, né? Porque a gente precisa sair um pouco dessa questão de, estuda aí um capítulo do fulano de tal e transcreve aí, né? Não é bem assim, porque aí a gente perde o caráter de introdução à teoria científica, né? De você procurar tratar um problema e trazer um resultado, seja ele em qual dimensão seja possível. Não vai dar, por exemplo, para você descobrir uma coisa nova aí nesse tema, mas você pode trazer ele na abordagem que deu para abordar. E para você, nesse caso, é desafiador. Então, eu apenas dou essas dicas aí, né? Foi interessante ver que você já está em contato com coisas bem mais avançadas, né, nesse sentido, mas eu acho que faltou um pouco aquela indicação mais sobre a sua estratégia do projeto e como você lida com as dificuldades que vão aparecer, para que se justifique, né? Porque quem vai autorizar o projeto, por exemplo, quando você apresenta o projeto de pesquisa, o que o cara quer saber é se é viável, né? E o que vai ser produzido daí, tá? Então, agradeço aí e termino a minha fala. Obrigado. Obrigado, professor Lúcio. Professor Francisco. E Otávio, tudo bom? Boa tarde, Otávio. Boa tarde ao Igor, boa tarde ao Joab, que apresentou aí. A apresentação dele foi muito boa. Estava lendo mais cedo o resumo da atividade. É um resumo bem... dos resumos que vi ali, eu tem bastante corpo, né? Com bastante metas. Já o Lúcio está perguntando aí dessa questão toda, está falando bem dessa parte aí das propostas, do projeto, do que deveria ser apresentado, mas no resumo deixa um pouco claro, né? Foca bem, né, nessa parte aí desses sistemas nanoestruturados e como é que está aqui, olha, transporte eletrônico balístico, né? E aí tudo no contexto ali utilizando ali a mecânica quântica, né, as equações que o rapaz colocou. Achei bem interessante a apresentação e achei legal como ele já está por dentro, né, ao contrário da gente quando era aluno, pelo menos no meu caso, essa parte da computacional das coisas, de como utilizar o computador para fazer os cálculos numéricos, né. E a gente só foi ter ICC em terceiro período, o aluno está no segundo período já, pelo que eu vi. Né? Começando o segundo agora. Começando agora o segundo. Pô, legal, ótimo. Uma coisa que eu fiquei curioso para saber na tua subrotina lá naquele programinha lá que tu colocou, né, você deu um exemplo em cima de uma função que tinha tipo quadrada, né, com dois quadrados retangulares. Isso, função periódica de onda quadrada. Isso. Eu queria entender como é que lá naquele programa, porque tu fez ali escreveu ela em função de uma série de Taylor, eu acho, tem umas derivadas lá. Eu queria ver no programinha onde é que tem a parte da derivada, porque é uma função descontínua, né, e essa função que tu vai emular, ela é uma função contínua. Eu queria ver onde é que no programinha tem a parte da derivada que mostrou rápido, e eu acho legal essas coisas. Se pudesse apresentar rapidinho só essa parte do programinha.
Onde é que estava ali a derivada, só para ver. Na série de Fourier. Isso, Peraí, eu ver se eu acho. é Fourier, isso, exatamente. Na série de Fourier ou na Delta, na série de Taylor? Era Taylor, né, que é derivada? Pois é, Deve ser na Taylor, né? pois é. Eu lembro de ter feito esse programa com ele. E eu queria ver que era a derivada que eu tentei olhar. A derivada, acho que, desculpa aí que vou, que não sei se ele lembra, mas eu lembro que a derivada, que eu acho que foi já a fórmula que se colocou no programa. Vamos ver, porque eu não lembro já. A derivada foi calculada previamente. É o que dá mais para fazer um paralelo com o que o aluno já estudou, fez cálculo 1, né? Então, vai lá desde dá para falar de continuidade, descontinuidade. Aí dá para fazer uma parada bem interessante, pelo menos com o que tem, né? Olha, essa função aqui ela é descontínua, né? Mas a função que a gente vai representar é uma função contínua, né? Para brincar com o que tem, pelo menos, de ferramenta. É o de série de Taylor, Joab, não de Fourier. Não, mas é só mostrar onde tem qualquer programinha desses daí, onde é que tem a parte desse derivado. Tenho que procurar o programa da série de Taylor aí. O que eu lembro é que a derivada já foi pré-calculada e foi colocada no programa já. Ah, tá. É porque então não foi calculada por diferenças finitas, né? Derivadas são algumas, né? Dependendo da ordem, não é isso? A fórmula da derivada já foi colocada no programa. Eu lembro. Eu não sei se ele está com o programa aí, mas eu lembro que era assim. Talvez tenha sido a subrotina puxada de fora, né? Calculada externamente. Não, eu lembro que estava aí. Talvez ele não colocou, não. Não, mas beleza, só isso mesmo que eu queria falar. Parabenizar aí o Otávio, que eu sei que o Otávio é um excelente pesquisador, professor, né? E aí o aluno provavelmente está bem amparado aí, pelo menos. E tenho certeza que essa parte numérica aí, né, a gente sabe que o Otávio é um cara bem competente, os caras mais aptos, assim, que pega qualquer assunto, né? E discute com a gente. Então é um privilégio para o aluno aí estar trabalhando com o professor Otávio, né? Aproveite bem aí. E boa sorte para os dois aí, para o aluno principalmente, né? O Otávio já está encaminhado. E é só isso mesmo que eu ia falar. Eu queria só falar, posso falar um momento? É que eu pedi a palavra antes. Foi porque o Lúcio pediu a palavra, isso. Eu já passo a palavra para você, Otávio, tá bom? É o seguinte, só colocando o ponto que o Dinol colocou aqui, eu li o resumo com certeza, mas vamos dizer assim, no desenvolvimento do senso científico, você tem o seguinte, para a iniciação científica até o doutorado, né? No doutorado você diz assim, vou resolver problema tal porque ninguém resolveu, tá? Antes disso, por exemplo, você sempre tem que estar preocupado e dizer, olha, tem aqui, eu descrevo o problema, mas isso não é suficiente se o problema já foi abordado. Então, nesse caso, você tem que dizer, olha, tem esse problema aqui, ele já foi abordado, inclusive, essa é uma das coisas que tem que ter no problema, já foi abordado pelo fulano, pelo ciclano, para o aluno mostrar que conhece a bibliografia, e agora ele vai ser abordado por mim porque eu acho que tem que ser abordado dessa maneira. Então, não é só dando uma contribuição para essa formação do senso, na hora de você escrever justificativas de projeto, porque quando você for confrontado com isso, quer dizer, e aí? Né? Eu sei que o transporte é isso, legal, mas por que você agora vai abordar isso? E a gente tem que estar sempre preparado para tentar refletir, né, e tentar responder essa pergunta. Obrigado, professor Lúcio. Professor Otávio, quiser fazer alguma consideração como orientador do Joab? Sim, eu queria falar também para os dois avaliadores, para mais ou menos comentar o que eles falaram, e agradeço a eles também as sugestões. Inicialmente, eu estava procurando um aluno para que saiba de mecânica quântica, pelo menos inicialmente, porque a ideia do projeto é trabalhar com funções de Green recursivas para trabalhar com isolantes topológicos, né? Obviamente, é um conceito, seria uma iniciação científica já para alguém quase do último período, né? Depois que viu mecânica quântica. Aí, Joab
entrou em contato comigo e queria trabalhar comigo com isso. Agora, eu não sabia, e depois eu fiquei sabendo, que ele era do primeiro período. Então, aí muda tudo. Porque aí eu não posso já exigir ele fazer funções de green, porque seria muita coisa. Isolantes topológicos, acho que também só teria, talvez, uma questão qualitativa, né? Então, agora muda a motivação. Seria mais preparar um aluno do primeiro período, que já está no segundo período, sobre os princípios, as ferramentas iniciais do transporte quântico. Seria a equação de Schrödinger, né? Que ele consiga entender a equação de Schrödinger, calcular coeficientes de reflexão de transmissão, que já é um princípio do transporte quântico, mas só até aí, porque não vai dar para ele fazer funções de Green, né? A ideia seria, então, preparar ele nas ferramentas, né? Muito básicas de transporte quântico. E já seria muita coisa para alguém do primeiro período, talvez, né? Se quiser fazer uma renovação ou outra bolsa de PIBIC, talvez seria aí já tratar esses temas mais avançados do transporte quântico. Mas, por enquanto, o objetivo para o aluno vai ter que ser bem mais reduzido, mas para ele vai ser também muita coisa já. Entender a equação de Schrödinger e entender, por exemplo, como calcular esses coeficientes de reflexão de transmissão em barras de potencial, a discretização da energia, tudo isso. Não sei se tem algum comentário, mas eu agradeço, né? Então, é um desafio mesmo, que eu na verdade, já estou até... Cada momento eu tenho que ver que ferramenta é melhor que outra, é assim. Tá certo. Obrigado, Otávio. O professor Jonatas levantou a mão aí, rapidinho, Jonatas, por favor. Rapidinho, só para parabenizar aí ao professor Otávio, meu grande amigo, pelo bom trabalho, e ao Joab também pelo desafio aceito, né, de fazer, já nos períodos iniciais do curso, já encarar um assunto tão avançado desses. A minha pergunta é só sobre a questão da programação ao Joab. Qual foi a experiência que ele teve, assim, como é que foi essa experiência dele em programar? No caso, ele já começou em programando em Python, isso é bem interessante. E quais foram as dificuldades e qual foi o desafio que ele encontrou já nesses primeiros passos, né, do curso, já trabalhar com programação? Então, na parte da programação, eu já aprendi um pouco em ECC, a introdução, e eu sempre gostei de programação, aí até conheci o professor Otávio nas aulas deles. Nas aulas dele ele sempre ensinou, ele ensinava a parte matemática, das aulas mesmo, depois partia para a programação. Ele ensinava passo a passo como fazer cada código específico, ele ensinava etapa por etapa. E agora está sendo legal porque ele está ensinando outra linguagem de programação, aula por aula, que é o Fortran. Já deve ter mais umas 6 aulas ou 8 aulas de Fortran, que eu vou aprender mais tarde, posteriormente. E está sendo uma experiência bem, bem legal. Sempre tive curiosidade de aprender sobre programação. E é isso. Como eu só tinha 10 minutos para apresentar tudo, acabou ficando bastante apertado, tinha mais coisas que tinha para falar. E eu acho que é isso. Eu falei bastante sobre as ferramentas matemáticas, porque foi o que eu consegui aprender nesse meio tempo. Eu estava ampliando ampliando minhas quantidades de ferramentas que eu vou precisar usar na mecânica quântica. Então fui focando em aprender as ferramentas primeiro, para depois aprender a mecânica quântica em si. E é isso. Está sendo uma experiência bem agradável, resumidamente. Legal. Tá ótimo. Obrigado, Joab. Obrigado, professor Jonatas. Obrigado, professor Otávio. Vamos dar continuidade aqui.